Olá, olá, de volta aqui com você, eu, professora Roseli, continuando aqui as nossas anotações, correções, informações da prova do TJ, de 28/5 de 2023. Bacana, né? Vamos anotar aqui do ladinho, ó, essa prova foi do dia 28/5 de 2023, realizada aí no TJ de São Paulo, beleza? A nossa questão é a questão de número 86. Lá no nosso edital, a gente tem o assunto internet. Então, acompanhado do assunto internet, nós temos aqui, olha, refinar as pesquisas, ou seja, os elementos de buscas. É muito comum esse em diversas provas da VUNESP, falando sobre busca. As buscas, elas podem acontecer por meio do uso de alguns caracteres especiais, alguns comandos especiais, que a VUNESP, como outras bancas, também insere para que haja um filtro de acordo com a informação que você deseja procurar, para que tenhamos um número menor de resultados sobre o elemento que você foi buscar, e esse número de resultados sendo menor, coerente com aquilo que você precisa. Então, refinar as pesquisas pode ser por meio de operadores ou pode ser por meio de comandos. Então, é isso que a VUNESP cobrou na prova e é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Lembrar, aqui o meu objetivo não é apenas colocar o X na alternativa correta, é também deixar informação para que você possa estudar e resolver outras questões sobre esse assunto. Tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, usando qual navegador? Lembrar também que a VUNESP não insere no edital o navegador, então ela pode cobrar qual navegador ela quiser. Ela tem usado bastante o Chrome, mas nós temos questões aí com Firefox, questões mais antigas com Internet Explorer, e de repente tenhamos questões com Microsoft Edge também. Ok? Então, vamos lá. Lembrar que o Google Chrome, né, usa por padrão aí o seu buscador Google, e a Microsoft tem o seu buscador Bing, né, que também é elemento de outras questões de prova. Muito bem. Na internet é possível refinar as pesquisas, por exemplo, o navegador Google Chrome tem-se ao digitar. Lembrar que o navegador é Google Chrome, mas o buscador é o google.com para nós, né? Então, a gente vai lá e digita google.com, ficou feio aqui, né? Só corrigindo, google.com para nós.com.br, e aí a gente tem os elementos de pesquisa. Muito bem. Quando a gente ativa o elemento de pesquisa, a gente vai, claro, lá na barra de pesquisa e a gente digita o que a gente vai pesquisar. Quando você digita um termo que você vai pesquisar, o que vai acontecer? Você vai ter muitos e muitos e muitos resultados de pesquisa. Se você digitar somente um termo acompanhando de um comando ou de um caractere específico, você pode ter menos resultados, que é realmente, né, o objetivo da busca, você ter menos resultado de pesquisa e, claro, ter menos resultado com base no objetivo que você desejar. Nessa nossa alternativa A, já para deixar aqui reservado, né, essa informação, anotada aqui essa informação, a VUNESP, ela foi lá para nós, né, na janela do navegador, e em relação, né, à pesquisa, né, ou com relação à pesquisa, ela fala que é para digitar na nossa alternativa A palavra site. Então, site para nós, quando a gente vem aqui em série, site para nós é um comando de busca. Né? Lembra que aqui eu estou com um modelo de prova, talvez essa alternativa A, na sua prova, tenha um outro conteúdo, mas se organize e encontre esse conteúdo na sua alternativa. Então, o site para nós, que é um comando utilizado na pesquisa, ele está relacionado com um site específico. Então, quando você digitar, por exemplo, site dois pontos, vier aqui, ó, colocar vunesp.com.br, ele vai trazer como resultado da pesquisa a página da vunesp.com.br em vários momentos, mas é aquele site específico. Veja, será realizada uma busca em todos os sites que citam a empresa?
exceto ela própria, não. É aquele site específico. Então, aqui, ó, sites que citam a empresa, não, nós vamos ter como resultado aquele site específico. Então, se você tiver aí na sua máquina e quiser, juntamente comigo, fazer esse teste, digita site, e coloca aí como exemplo, vunesp.com.br. Quando você pressionar Enter, a gente vai ter uma quantidade grande de resultados? Sim, mas nós vamos ter uma quantidade de resultados relacionando com aquele tipo de o quê? De elemento, tá certo? Então, tomar bastante cuidado com relação a esse tipo de comando, né? Aquele site específico para a gente. O Roseli, ele pode trazer outros elementos sobre outras empresas que relacionam, ele vai trazer o site vunesp.com.br, relacionando dentro do site vários campos dentro do site. O concurso tal, vestibular. Então, ele vai trazer o site vunesp.com.br. Tá certo? Então, faz aí na sua linha, exceto esse? Não, exceto não. Inclusive, ele propriamente dito, esse site específico. Tá certo? Então, nós vamos ter esse site específico. Então, nós vamos ter o site específico. Ok? Muito bem. Então, veja, alternativa A para nós não vai ser elemento de resultado dessa proposta do enunciado. Alternativa B para nós é outra alternativa que já foi elemento de outras para nós questões da VUNESP. Quando a gente fala sobre related para nós estamos falando relacionado. Então, por exemplo, se eu digitar lá, olha, eu quero uma pesquisa relacionado com vunesp.com.br. Aí a gente vai ter a presença de elementos, né, sendo como resultado, por exemplo, um site do governo que fala da vunesp.com.br, uma empresa de concurso que fala da vunesp.com.br, a Vunesp lá no site do Instagram, por exemplo, lá, enfim, né, na Fundação Vunesp, lá no LinkedIn, ou seja, a gente vai ter relacionado com vunesp.com.br. Então, também é um exemplo que eu deixo para você, fazendo menção a esse estilo de questão, sabendo que esse estilo de questão também já foi cobrado pela Vunesp várias vezes em outros concursos. Então, nós estamos aqui com a alternativa B, também com um comando dentro para nós das estruturas de pesquisa. Então, estou dando um exemplo aqui. Ela falou empresa, né? Aqui é o enter quando pressionado. Então, eu estou citando aqui o nome da empresa para nós. Então, se eu trouxer, então vai ser relacionado. Então, ele vai buscar vunesp.com.br em vários locais, não só apenas no site da Vunesp, como aconteceu na alternativa A. E aqui a gente fala, será realizada uma busca excluindo essa pesquisa. Não é verdade. Se você digitar, estou usando o meu exemplo aqui, Vunesp, tá bom? Você pode usar um outro exemplo. Se você trouxer essa informação como exemplo, você vai ver que a primeira resposta dessa pesquisa será a vunesp.com.br, tá? Então, não excluirá, muito pelo contrário, ela fará parte desse resultado de busca. Tá certo? Então, muito bem, fazer uso dessas informações e agregar esses elementos para a sua pesquisa. Estou deixando aqui como exemplo para você. Olha, a gente vai ter uma quantidade significativamente grande de resultado, e a primeira proposta desse resultado é a própria vunesp.com.br. Então, quando a alternativa B de bola relacionou para nós que estará excluindo a pesquisa, né, em relação, será realizado uma excluindo a pesquisa do site. Ele deu aqui um exemplo, empresa, né, x.com.br. Eu estou dando um exemplo da Vunesp, tá certo? Então, para nós, a alternativa B
também está errada, porque não vai excluir. Olha, diferente, a alternativa A é o site específico da VUNESP, a alternativa B são sites relacionados, usando o meu exemplo, avunesp.com.br. Ok? Então, a alternativa C, vamos lá para a gente também fazer uma análise da alternativa C. A alternativa C fala para nós assim, ó, smartphone. Aqui nós temos tudo grudado, tudo junto, ó, 5.000 e o símbolo de moeda. Aqui nós temos um texto qualquer sendo levado para a pesquisa. Então, quando você digitar o smartphone, tudo grudadinho lá com o cifrão 500, você vai encontrar essa informação em diversas e diversas, inclusive, né, hoje a gente já tem essa questão já disponível em sites de banco de dados de questões, nós vamos ter esse resultado lá. Então, nós vamos pesquisar por smartphone o cifrão 5.000. Esse cifrão 5.000 vai estar relacionado com várias e várias páginas trazendo esse termo para a gente, tá bom? Pode ser aí o termo relacionado ao próprio smartphone, pode ser a palavra smartphone e ignorar, né, o cifrão para nós 5.000. Então, nós temos aí várias informações que serão resultados desse elemento. E a alternativa, se ela fala realizará uma pesquisa de preço, não necessariamente de preço desse produto com valores superiores a 5.000. Não é isso que vai acontecer. Então, se você digitar smartphone, cifrar, até porque está tudo grudado aqui, então nós vamos ter pesquisa com o termo smartphone, nós vamos ter pesquisa com o termo 5.000, e nós vamos ter resultado de pesquisa com todos esses termos juntos. Inclusive, né, até a própria questão, que já está vinculado aí a banco de dados de questões, vai ser elemento de resultado da pesquisa, e não o preço do smartphone. Então, a alternativa E será para nós vinculada como uma alternativa errada para nós. A alternativa E para nós, já vou vir aqui com vocês e vou fazer uma observação. Excluir a pesquisa. Nós temos duas linhas para trabalhar com exclusão. Nós temos os operadores para nós, para trabalhar com exclusão. Um dos operadores é o símbolo de menos, onde ele significa o nosso exceto. E um outro operador é chamado de operador booleano, que é o not. Olha, eu não quero esse elemento. Então, por exemplo, vai pesquisar velocidade do Jaguar. Então, ele vai vir aqui, vai colocar assim para nós, um hífen, e vai escrever grudadinho a palavra carro, ou seja, vai simbolizar não quero carro. Ou velocidade do Jaguar, vai colocar para nós o not e vai colocar o carro, porque o Jaguar aqui pode ser um animal, né? E não o carro Jaguar propriamente dito. Então, esses operadores aqui, esse operador para nós não vai trazer esse resultado. Então, para a exclusão, anote aí, a gente pode usar o menos, que significa o exceto, ou não, né? Lembrar que o not para nós aqui, ele é chamado de operador booleano, e ele é usado nas nossas pesquisas. Lembrar que o not em inglês, né? E sempre letra maiúscula para simbolizar o não, com espaço entre as palavras. Então, velocidade do Jaguar, espaço, not, espaço, carro. Então, vai ser visto, não quero carro. Ou velocidade do Jaguar, espaço, o hífen grudado com a palavra carro, que vai simbolizar não quero carro, exceto carro. Então, para nós, a alternativa aí vai estar errado, porque esse caractere aqui não vai simbolizar a exclusão da pesquisa da palavra carro. Então, nós vamos ter aqui a nossa alternativa E sendo a nossa alternativa correta. Nós temos um caractere também, aí muito comum em questões, usado dentro para nós do explorador, com o elemento da pesquisa, usado aqui dentro do Word, no elemento, né, substituir como caractere coringa, que é o asterisco. O asterisco, para nós, ele vem numa relação e ele simboliza para nós o tudo, né? Então, dependendo do local que ele estiver, ele vai ter uma forte, dependendo, né? Porque vai ao encontro da posição que ele vai ser inserido, ele vai representar o tudo.
esse tudo, como resultado da sua pesquisa, pode ser um caractere, vários caracteres ou nenhum caractere. Então, por exemplo, eu vou buscar maior. Quando a gente insere o asterisco do Brasil, então eu posso ter aqui uma palavra, um caractere, várias palavras. Então, esse asterisco, ele pode representar um, vários, nenhum, maior cidade do Brasil, maior rio do Brasil, maior população, né, do estado, enfim. Então, nós temos aí quaisquer informações dentre as palavras maior e do Brasil. Então, tem que estar no meio. Então, será realizada uma pesquisa quando não se sabe a palavra ao se colocar após maior. Né? Então, eu não sei o que eu quero colocar aqui. Pode ser qualquer coisa maior do Brasil. Maior idade, maior homem, maior cidade, maior rio, maior floresta, né? Então, a gente tem vários elementos aí. Logo, a gente vai ter um número significativo de resultados, tá bom? Então, fica para você essa observação, essas, né, observações, e quero muito aí que você entre nessa linha de resolução dessa, e depois, sem dúvida, aí fazer menção que a gente ganha aí um espaço para estudar e, sem dúvida, levar aí a sua classificação. Tá certo? Então, essa questão é uma questão de busca, considerada para nós uma questão bem simples, não é uma questão difícil. Ah, Roseli, essa questão... Não, é uma questão super tranquila e também uma questão aí muito presente em diversas questões da VUNESP, ok? Então, seria esse elemento para nós aqui na linha de pesquisa. Lembrar aí que esse caractere, que é o nosso caractere coringa, né? Ele é muito, muito utilizado também dentro dos editores, ok? Então, é assim. E a nossa alternativa D, lembrar que essa alternativa D, né, é de um tipo de prova, de repente aí o seu tipo de prova seja outra, então só ficar atento. Então, a questão 86, site para nós é um site específico, e esse, inclusive, vai estar lá. A relação para nós a um determinado conceito, uma determinada informação, um determinado endereço, né, a gente vai ter relacionado, inclusive, ele. Depois a gente tem a alternativa C, sendo para nós o elemento smartphone, que vai ser tudo junto, grudado, então a gente não tem um caractere que dá para fazer essa leitura, então nós vamos ter vários resultados e não o preço específico ou superior a. A alternativa D responde à nossa questão, o uso do nosso asterisco, né, visto como um caractere coringa, e a alternativa E para nós errada, e aí você insira também o operador booleano, que é o note para nós, né, sempre em inglês, e o nosso exceto aí é o menos para a gente. Então, a alternativa D responde à nossa questão, e é assim que eu me despeço de você, e dizendo aí que as outras questões também estão resolvidas, né, passa um pouquinho aí, e lembrar que o meu objetivo aqui não é só resolver, dar a alternativa correta, mas também deixar a informação para você. Então, bons estudos, tchau, e a gente se encontra aí, tem mais algumas questões para fechar, e outras anteriores aí que já foram comentadas para você. Tchau.